Olá, graça e paz. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 66º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Levítico, capítulo 13, o livro de Salmo, capítulo 52, e o livro de Hebreus, capítulo 3 e capítulo 4, dos versículos 1 a 13. A minha recomendação é que todos tenham em mãos um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sendo assim nos aproximando de Deus, fortalecendo a nossa fé e esperança. Meu amado e minha amada, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado através da leitura da Bíblia, através da intimidade, através dos sonhos, dos propósitos. E também precisamos incentivar os nossos irmãos e irmãs a estudarem a Palavra de Deus. Olha, Satanás não está para roubar seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, roupa. Ele vem para roubar aquela semente que está sendo semeada no dia de hoje. Ele vem para roubar a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Olha, neste momento, repita estas palavras para a sua vida. Através do Espírito Santo, Senhor, revele a compreensão de sua palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração, a purificação. Senhor, me dê compreensão da sua palavra no dia de hoje, para que sejamos fortalecidos, que sejamos moldados. O mundo está buscando as suas validações, mas eu hoje busco a verdade. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Leitura do livro de Levítico, capítulo 13. Leis a respeito da lepra. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando uma pessoa tiver na sua pele inchação, pústula ou mancha lustrosa, e isto se tornar na sua pele como praga de lepra, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a praga na pele, e se os pelos na praga se tornaram brancos e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará a pessoa e a declarará impura. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e os pelos não se tornaram brancos, então o sacerdote encerrará por 7 dias a pessoa que tem a praga. No 7º dia, o sacerdote a examinará. Se na opinião dele a praga tiver parado e não se espalhou na pele daquela pessoa, então o sacerdote a encerrará por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará outra vez. Se a lepra se tornou pálida e não se espalhou na pele, então o sacerdote a declarará pura. É apenas uma pústula. A pessoa lavará as suas roupas e estará pura. Mas se a pústula se espalha muito na pele, depois que a pessoa se mostrou ao sacerdote para sua purificação, terá de se mostrar outra vez ao sacerdote. Este a examinará, e se a pústula tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Quando uma pessoa tiver praga de lepra, será levada ao sacerdote. Este a examinará. E se houver inchação branca na pele, a qual tornou brancos os pelos, e houver carne viva na inchação, é lepra crônica na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está impura.
Não encerrará essa pessoa porque está impura. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele da pessoa que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este a examinará. Se a lepra cobriu toda a carne, o sacerdote declarará que a pessoa que tem a mancha está pura. A lepra tornou-se branca, a pessoa está pura. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será impura. Ao ver a carne viva, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. A carne viva é impura, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então a pessoa virá ao sacerdote e este a examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará que a pessoa que tem a praga está pura. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa, de um branco que puxa para o vermelho, a pessoa terá de se mostrar ao sacerdote. O sacerdote examinará a inchação, e se ela parece mais profunda do que a pele e os seus pelos se tornaram brancos, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É praga de lepra que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver pelos brancos e ela não estiver mais profunda do que a pele, porém pálida, então o sacerdote encerrará essa pessoa por 7 dias. Se a inchação se espalhar na pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se espalhando, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, declarará que a pessoa está pura. Quando na pele houver queimadura de fogo e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, de um branco que puxa para o vermelho ou para o branco, o sacerdote a examinará. Se os pelos da mancha lustrosa se tornaram brancos e ela parece mais profunda do que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará que a pessoa está impura, é a praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar e não houver pelos brancos na mancha lustrosa e ela não estiver mais profunda do que a pele, mas for de cor pálida, o sacerdote encerrará a pessoa por 7 dias. Depois, no 7º dia, o sacerdote a examinará. E se a mancha tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não se espalhar na pele, mas se tornou pálida, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura, porque é cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver praga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais profunda do que a pele, e se nela houver pelos finos amarelados, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É micose, é lepra da cabeça ou do queixo. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da micose, achar que ela não parece mais profunda do que a pele, e se nela não houver pelos pretos, então o sacerdote encerrará a pessoa que tem a praga da micose por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a micose não tiver se espalhado e nela não houver pelos amarelos e a micose não parecer mais profunda do que a pele, então a pessoa será rapada, mas não se rapará a micose. O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará a pessoa que tem a micose. No 7º dia, o sacerdote examinará a micose. Se ela não tiver se alastrado pela pele e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura essa pessoa. Ela lavará as suas roupas e estará pura. Mas se a micose, depois da sua purificação, tiver se espalhado muito na pele, então o sacerdote a examinará. Se a micose tiver se espalhado na pele, o sacerdote não precisa procurar pelos amarelados, está impura. Mas se na opinião do sacerdote a micose parou,
e pelos pretos cresceram nela, a micose está sarada. A pessoa está pura e o sacerdote declarará que ela está pura. E quando um homem ou uma mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote examinará a pessoa. Se na pele aparecerem manchas pálidas, brancas, é uma pequena ferida branca que brotou na pele. A pessoa está pura. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva. Contudo, está puro. Se lhe caírem na frente da cabeça, é anticalva. Contudo, está puro. Porém, se na calva ou na antecalva houver praga branca, que puxa para o vermelho, é lepra, brotando na calva ou na antecalva. O sacerdote examinará o homem e se a inchação da praga na sua calva ou antecalva está branca, puxando para o vermelho, como parece a lepra na pele, aquele homem é leproso, está impuro. O sacerdote declarará que ele está impuro, a sua praga está na cabeça. As roupas do leproso em quem está a praga serão rasgadas e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca, gritará: impuro, impuro! Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Leis a respeito do mofo. Quando também em alguma roupa houver praga de mofo, roupa de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama, de linho ou de lã, em couro ou em qualquer objeto feito de couro, se a praga for esverdeada ou avermelhada na roupa, na pele, na urdidura ou na trama, em qualquer coisa feita de couro, é a praga de mofo e deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então, no 7º dia, examinará a praga. Se ela tiver se alastrado pela roupa, na urdidura ou na trama, seja no couro, seja qual for a obra em que se empregue, é mofo que se espalha. Isso é impuro. Ele queimará aquela roupa, seja a urdidura, seja a trama, de lã, de linho ou qualquer coisa feita de couro em que se acha a praga, pois é mofo que se espalha. Tudo deverá ser queimado. Mas se o sacerdote examinar e a praga não tiver se espalhado na roupa, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de couro, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa em que havia praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está impura. Terá de ser queimada com fogo. É mofo que se espalha, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar a mancha, e esta se tornou pálida depois de lavada, então rasgará aquela parte da roupa, do couro, da urdidura ou da trama. Se a praga ainda aparecer na roupa, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de couro, é mofo que se espalha. Com fogo terá de ser queimado aquilo em que está a praga. Mas a roupa, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa feita de couro que você lavar e de que a praga desaparecer, deve ser lavada mais uma vez e estará pura. Esta é a lei a respeito da praga do mofo, da roupa de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou de qualquer coisa feita de couro, para se poder declará-las puras ou impuras. Amém. Compreendendo o livro de Levítico, capítulo 13, trago a exposição bíblica dos versículos 3 e 4. O pecado é mais profundo que a pele. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. A expressão doença incurável revela que o pecado não é um problema superficial, como os que podem ser resolvidos com simples medicações. Seria como tentar curar um câncer com creme para as mãos. O pecado vem de dentro da natureza humana caída e, a não ser
que o coração seja mudado, não haverá solução para o problema do pecado. Paulo escreveu: eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque desejo fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Romanos 7, versículo 18. Aqueles que falam da bondade inata do homem não conhecem a Bíblia nem o próprio coração. Exposição bíblica dos versículos 5 a 8. A verdadeira lepra, hanseníase, afeta a pele e as terminações nervosas e, ao se espalhar pelo corpo, produz nódulos e úlceras. Os tecidos se contraem e os membros do corpo se deformam. O que começa com uma ferida, gradualmente, se alastra e transforma o corpo inteiro em uma massa de corrupção e feiura. É exatamente assim como o pecado. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Tiago 1, versículo 5. Exposição bíblica dos versículos 44 a 46. A palavra impura é usada inúmeras vezes em Levítico capítulo 13 a 15. Ela descreve a contaminação cerimonial que torna a vítima inapta para a vida social e para participar da adoração na casa de Deus. O profeta Isaías confessou que era um homem de lábios impuro, Isaías 6, versículo 5, e em seguida falou para todos nós, quando escreveu: somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Isaías 64, versículo 6. Compreendendo o versículo 46, que palavras solenes: viverá separado fora do acampamento. Aqueles que fossem julgados impuros deveriam rasgar suas roupas, cobrir com uma venda seu lábio superior e gritar: imundo, imundo, sempre que alguém se aproximasse. Além disso, teria de permanecer fora do acampamento até que morresse ou então ficasse curado. E finalizando a compreensão do capítulo 13, trago o versículo 52. O pecado só pode servir para o fogo. Uma roupa contaminada tinha de ser lançada no fogo, não para ser purificada, mas para ser destruída. Quando Jesus falou do inferno, ele usou a palavra Geena, que se referia ao depósito de lixo fora de Jerusalém, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Conforme livro de Marcos, capítulo 9, versículo 4, e também Isaías 66, versículo 24. Leitura do livro de Salmo, capítulo 52. A justiça e a bondade de Deus. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg Edomita foi contar a Saul que Davi tinha ido à casa de Abimeleque. Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição. Ela é como navalha afiada, que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem, prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 52,
Davi escreveu este salmo em momento de grande irritação, e sua fúria tinha motivo. Para que você saiba o contexto da história, anotem aí, 1 de Samuel capítulo 21, versículos 1 a 9 e capítulo 22, versículos 6 a 23. Doeg era um dos muitos homens à volta de Saul que satisfazia os caprichos do rei e inflama seu ego para obter poder e riqueza. Ele simboliza todos os que se promovem à custa da verdade e da justiça. Doeg era um edomita, o que significa que era descendente de Esaú, inimigo de Jacó. Gênesis 27 e 28 e Hebreus 12, versículos 16 a 17. A expressão homem poderoso, no versículo 1, é o equivalente ao nosso figurão e era usada de forma irônica. Doeg e Saul eram poderosos aos seus olhos, mas insignificante aos olhos de Deus. Já Davi era insignificante aos olhos deles, mas importante para Deus. Davi dependia da misericórdia do Senhor, versículos 1 e 8, enquanto Saul e seus homens dependiam de si mesmos e de seus recursos. Exposição bíblica dos versículos 5 a 7. Davi estava convencido de que Deus um dia julgaria Saul, Doeg e todos os que seguiam sua filosofia corrupta. Os justos somente veriam, mas não passariam por esta destruição. Capítulo 91, versículo 8. E ficariam assombrados com a ira santa de Deus. Capítulo 40, versículo 3. Então eles riram com escárnio da queda humilhante desses líderes arrogantes. Capítulo 2, versículo 4. O que Saul e Doeg fizeram à comunidade sacerdotal em Nob, 1 de Samuel capítulo 22, versículos 6 e 7, o Senhor faria a eles, pois os pecadores no final caem nas covas que abrem para os outros. Salmo 9, versículo 15, Provérbio 26, versículos 24 a 28 e capítulo 29, versículo 6. Exposição bíblica dos versículos 8 a 9. O contraste é claro. Os ímpios são como árvores arrancadas pelas raízes, mas os fiéis são como oliveiras que florescem, cheias de fruto e exuberantes. Saul e Doeg pereceriam, rejeitados pelo Senhor. Contudo, Davi e sua dinastia estariam seguros na casa do Senhor. E finalizando a compreensão do livro de Salmo, capítulo 52, trago o versículo 9 para a compreensão. O Salmo termina com a promessa de Davi de louvar ao Senhor na congregação. Tão logo Deus o estabelece em seu reino, as vitórias pessoais que Deus nos dá devem ser anunciadas publicamente para incentivo do povo de Deus. Entretanto, embora o mal possa parecer triunfar, devemos continuar a obedecer e servir ao Senhor e não desanimar. Como diz o ditado, quem ri por último é o povo de Deus. Leitura do livro de Hebreus, capítulo 3 e capítulo 4, dos versículos 1 a 13. Cristo é superior a Moisés. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. O perigo da incredulidade e da desobediência. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião.
no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A entrada no descanso de Deus pela fé. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém. Compreendendo o livro de Hebreus, capítulo 3, exposição bíblica dos versículos 1 a 2. O autor percebeu que Moisés e Jesus Cristo foram fiéis na obra que Deus lhes tinha dado para fazer. Moisés não foi irrepreensível como Jesus Cristo, mas foi fiel e obedeceu à vontade de Deus. Referência a Números 12, versículo 7. Isso teria incentivado os cristãos judeus no primeiro século a permanecerem fiéis a Cristo. Mesmo em meio às difíceis provações pelas quais estavam passando, eles deveriam imitar Moisés e ser fiéis em seu chamado. Exposição bíblica dos versículos 3 a 6. O contraste entre Moisés e Cristo é claro.
O primeiro era um servo na casa, enquanto Jesus é um filho responsável pela casa. Moisés era parte da casa em si, o corpo de Cristo, mas Jesus edificou a casa. A verdade nestes versículos é um forte argumento em favor da divindade de Jesus Cristo. Se Deus edificou todas as coisas e Cristo edificou a casa de Deus, então Jesus Cristo deve ser Deus. Aqui está outro fator da superioridade do Filho de Deus sobre Moisés. O profeta Moisés falou sobre as coisas que haviam de vir, mas Jesus Cristo trouxe o cumprimento dessas coisas. Compreendendo o versículo 6, o significado literal da palavra confiança é livre para falar, ser aberto. Quando somos livres para falar, não temos medo. O cristão pode aproximar-se com toda a confiança. Aqui, usa-se a mesma palavra, do trono de nosso generoso Deus. Capítulo 4, versículo 16. Com sinceridade e liberdade, e não ter medo. Temos essa confiança por causa do sangue derramado de Jesus Cristo, conforme capítulo 10, versículo 19. Portanto, não devemos desperdiçar nossa confiança, sejam quais forem as circunstâncias. Todavia, não devemos ter confiança em nós mesmos, porque somos muito propensos a falhar, mas sim confiar em Jesus Cristo, que nunca falha. Por causa dessa confiança em Jesus e dessa confissão de Cristo, podemos ter alegria e esperança. O escritor exortou estes santos que sofriam a desfrutarem de sua experiência espiritual e não simplesmente a suportarem Jesus Cristo. É o Filho amado em sua casa, e Ele cuidará de cada membro da família. Ele é o sumo sacerdote fiel, capaz de nos dar toda a graça de que precisamos para cada necessidade da vida. Como o grande pastor das ovelhas, capítulo 3, versículo 20, Jesus Cristo está usando as experiências na vida de seu povo a fim de prepará-los para o serviço que glorificará o seu nome. Compreendendo o versículo 10, o coração de cada problema é um problema no coração. O povo de Israel, com exceção de Moisés, Josué e Caleb, pecou com o coração, o que significa que seu coração se desviou de Deus e de sua palavra. Os israelitas também tinham o coração mau da incredulidade, conforme versículo 12. Eles não creram que Deus lhe daria a vitória na terra prometida. Eles viram o Todo-Poderoso realizar grandes sinais no Egito, mas duvidaram de que ele vencesse o desafio de Canaã. Quando uma pessoa tem um coração errante e incrédulo, o resultado também será a dureza de coração. E esse é um coração insensível à palavra e à obra de Deus. Compreendendo o versículo 13, devemos prestar atenção e reconhecer os perigos espirituais que existem, mas também devemos encorajar uns aos outros a sermos fiéis ao Senhor. É óbvio que alguns dos cristãos mencionados foram descuidados em sua comunhão na assembleia local. Os crentes pertencem uns aos outros e precisamos uns dos outros. Moisés, Caleb e Josué tentaram encorajar Israel quando a nação se recusou a entrar em Canaã, contudo o povo não os ouvia. Finalizando a compreensão no capítulo 3, trago o versículo 19. A ênfase neste livro é que os verdadeiros cristãos têm uma salvação eterna, porque confiam em um Salvador vivo, que sempre intercede por eles. Mas o escritor teve o cuidado de salientar que esta confiança não é desculpa para o pecado, uma vez que Deus disciplina os seus filhos. Compreendendo o capítulo 4, dos versículos 1 a 13. No versículo 4 destaco o descanso que Deus começou quando parou com as suas atividades na criação. Gênesis 2, versículo 2, citado aqui, descreve nosso descanso em Cristo mediante a salvação, conforme Mateus 11, versículo 28. Trago a exposição bíblica dos versículos 11 a 13. O descanso de Canaã, conforme capítulo 3, versículo 11, Deuteronômio 12, versículo 9, Josué 21, versículos 43 a 45, descreve o nosso descanso neste momento enquanto reivindicamos nossa herança em Cristo. Este é o descanso da submissão a Deus e não rebelião contra Ele.
Observe a ênfase da palavra de Deus. Exposição bíblica dos versículos 12 a 13. Ao comparar a palavra de Deus a uma espada, o escritor não estava sugerindo que o Senhor usa sua palavra para combater os santos. Sem dúvida, a palavra corta o coração dos pecadores com a convicção, conforme Atos 5, versículo 33 e capítulo 7, versículo 54, e derrota Satanás, conforme Efésios 6, versículo 17. A palavra grega traduzida por espada significa um espadim ou um punhal. Contudo, a ênfase está no poder da palavra de penetrar e expor o coração, o interior de uma pessoa. A palavra discerne ou critica, expondo nossos pensamentos e desejos mais íntimos. A comparação mais acertada é com um bisturi que suavemente corta os tecidos para separar a parte doente daquela que está saudável e vigorosa. E finalizando a leitura da Bíblia e também da compreensão do capítulo 4, dos versículos 1 a 13, trago o versículo 12 para compreensão. Deus usa a palavra para permitir que vejamos o pecado e a incredulidade em nosso coração. A palavra expõe o nosso íntimo e, então, se confiarmos em Deus, permite que nosso coração obedeça a Deus e declare suas promessas. É por isso que devemos ser diligentes quando nos dedicamos a ouvir e seguir a palavra de Deus. Na palavra, vemos Deus e entendemos também como Ele nos vê. Nós nos vemos como realmente somos. Esta experiência permite-nos ser honestos com o Senhor, confiar em sua vontade e obedecer-lhe. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.